Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade, agora falando de casamento. A grande maioria das pessoas que se casam não fazem apenas a união civil, mas também a união religiosa. Alguns fazem o casamento em igrejas, outros fazem salões, mas com um representante religioso para abençoar a união. Nosso país tem mais de 80% da população cristã, segundo dados do IBGE. A quarta reportagem da nossa série Maio, Mês das Noivas, aborda o casamento religioso. Segundo a Bíblia, o casamento foi criado por Deus e se trata de uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher, e que deve ser tratada com respeito e reverência. Há muitos versículos que ressaltam a importância do casamento, como o versículo no livro de Gênesis que diz: "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente sempre se reporta a palavra lá no começo, lá em Gênesis, quando a palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem e a mulher e que deu um para o outro. Então, Deus chega e diz: "Não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." E cria do próprio corpo do homem a mulher. Nós temos, quando dois jovens da igreja se dispõem a casar, entendem, depois de um tempo de namoro, de noivado, de preparação, então entendem que tem que se casar. O que nós fazemos é uma orientação com esses nubentes e fazemos essa preparação, falando um pouco sobre agora a vida a dois, a vida do lar, o papel do marido, o papel da mulher, a preparação também para os filhos que virão. Então a gente faz esse trabalho. E o dia do casamento é um dia que eu considero como um dos dias mais especiais na vida do homem e da mulher. Os casados que estão aí nos acompanhando certamente vão se lembrar do dia do seu casamento. Então nós teremos uma liturgia, nós teremos aquela cerimônia como eu creio que é merecido para a ocasião, Os olhares, especialmente, eu sempre falo que o noivo entra assim muito discretamente, e a noiva, todos os olhares, todos os olhos estão na noiva, mas a gente sempre apela para o mais importante, que apesar de que naquele plano ali todos estão olhando para a noiva, mas a nossa olhada maior deve ser para Jesus, que é quem vai abençoar. Então eu sempre falo assim, que um sacerdote, o católico, ou um pastor evangélico, ele não casa, ele abençoa, ele dá a bênção, O texto da Bíblia diz que Deus olhou do céu e disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." A automutilação é um comportamento que cresce entre os jovens e preocupa as autoridades de saúde. Uma lei sancionada prevê que as escolas passem a notificar os casos de automutilação aos conselhos tutelares. A ideia, é alertar as famílias e agir com rapidez na identificação desses casos. Sofrer bullying na escola e alguns problemas familiares fizeram a Gabriele começar a praticar autolesões. Aos 15 anos, quando ela começou a se cortar, os problemas pareciam insolúveis. A separação dos meus pais. Depois teve um momento que minha mãe caiu numa depressão profunda, e por ser criança e ver aquilo, eu estava absorvendo demais para mim. Esta jovem prefere não ser identificada. Para ela, as lesões começaram ainda mais cedo, aos 11 anos. Comecei com estilete e, como eu vi que não era eficaz, eu passei para Gilete. Aliviava. Momentaneamente aliviava, não é solução. E depois? Depois todos os problemas vinham de novo. O quadro começou a mudar quando elas pediram ajuda. Como esse vazio que se sente é uma dor sem sentido, eu crio através do corte
né? E eu libero endorfina. E isso, de certa forma, por um período curto de tempo, alivia a dor, que eu não sei dar nome, não sei de onde vem. A dor no braço é menor do que a tristeza. São frases assim que costumam estar por trás da automutilação sem intenção suicida, a chamada ASES. Cortar alguma parte do corpo é a lesão mais recorrente. Alguns fatores podem concorrer para o comportamento lesivo, como bullying, o cyberbullying, abusos na infância e na adolescência, negligência dos pais, da família e da escola. Tem alguns sinais de alerta que são importantes que a gente perceba. Por exemplo, o isolamento social, né? Aquelas pessoas que vão se isolando. E não é porque ela é uma pessoa tímida ou introspectiva, mas você percebe que com o tempo ela vai se isolando. Mudanças bruscas de comportamento. Tristeza profunda. No caso dos jovens, a queda no rendimento escolar sem um motivo aparente. Ainda não existem dados oficiais sobre automutilação sem intenção suicida no Brasil. A estimativa é que cerca de 20% dos jovens passem por pelo menos um episódio ao longo da vida. Uma lei foi sancionada na semana passada como forma de enfrentamento ao problema. As escolas devem ficar responsáveis por notificar os conselhos tutelares a respeito dos novos casos. Entre os fatores de proteção estão diálogo, afeto, presença dos pais, prática de esportes, contato com a natureza e tolerância às diferenças. Se você é pai, se você é amigo, se você é professor, ao menor sinal de sofrimento que você perceba, escute, estenda a sua mão, ofereça ajuda e, se necessário, já encaminhe essa pessoa para os profissionais de saúde mental, que no caso são os psicólogos e psiquiatras. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai abrir um canal de comunicação eletrônico para a Confederação de Caminhoneiros fazer aí denúncias, principalmente de empresas contratantes que não estão pagando o preço mínimo do frete aos caminhoneiros. Há 8 anos, Zenildo viaja o Brasil na boleia do caminhão. Já perdeu as contas de quantos quilômetros rodou pelas estradas brasileiras. Autônomo faz frete para uma empresa terceirizada e reclama que a política de preço mínimo do frete não tem sido respeitada. Ninguém obedece, mas pela tabela dava uns 8 mil. O preço do frete, 4.200. O frete mínimo foi estabelecido como forma de pôr fim à paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018. E no mês passado, o governo federal atualizou essa tabela de frete. O preço do frete está baixo mesmo. O não cumprimento da tabela de frete mínimo é uma reclamação constante dos caminhoneiros. Em reunião com o governo no mês passado, eles reivindicaram uma maior fiscalização. Por isso, a ANTT intensificou as ações de controle em seus postos de pesagem. E agora, para responder ao pedido da categoria, a agência está abrindo um canal eletrônico para receber denúncias através das federações e confederações de caminhoneiros. A ideia é reunir o máximo de informações para planejar ações de fiscalização. Os caminhoneiros podem também fazer reclamações na ouvidoria da ANTT de qualquer região do país, por meio do telefone 166. A gente tem que ter o preço o digno, né? Nem alto, nem baixo, o preço normal. Vamos agora aos destaques policiais em Paracatu nas últimas 24 horas. Na manhã de ontem, militares deslocaram até o bairro Alto da Colina, após denúncias de tráfico de drogas no citado endereço lá no bairro e nas imediações da BR-040. Essas denúncias davam conta de que um homem de 30 anos de idade chefiava o tráfico de drogas e esconderia também armas de fogo e drogas em matagais. Na quarta-feira, ainda segundo essas informações, as denúncias, esse denunciado realizou disparos de arma de fogo dias atrás com uma arma grande. Durante as diligências no bairro Alto da Colina, os militares depararam com uma residência abandonada, com marca de disparo de arma de fogo na porta da sala, como apontava a denúncia. Ao verificarem o quintal dessa residência, eles encontraram dentro de um buraco coberto por uma telha, uma arma de fogo artesanal calibre 12 com um cartucho e um saco plástico com mais 3 cartuchos intactos e um deflagrado do mesmo calibre. Durante buscas pelas imediações, policiais encontraram vários locais utilizados para o preparo de drogas, muitas embalagens e também buracos. Na residência do autor, os militares foram informados de que ele estaria na zona rural do município. O material foi entregue então à delegacia de polícia
E a polícia pede, se alguém tiver informações sobre o paradeiro desse indivíduo que está sendo procurado, pode denunciar no telefone 190 ou então no telefone 181. Não é preciso, não é necessário você se identificar. E as apreensões de armas de fogo não pararam por aí em Paracatu, hein? Na tarde de ontem, a PM recebeu informações de que um jovem de 19 anos, morador da rua Luiz Gouveia Damasceno, no bairro Nossa Senhora de Fátima, esse jovem possuía um revólver, segundo as denúncias. Os policiais militares, então, foram até o imóvel e, após contato com o denunciado, ele confirmou para os militares que possuía uma arma de fogo, a qual estava dentro do fogão da casa dele. Foi apreendido um revólver marca Taurus, calibre 38, com 5 munições, 5 cartuchos e também um coldre. O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de polícia. Está aí outra ocorrência com sucesso, graças à participação da comunidade de bem, através das denúncias anônimas. Quer ver só? Olha aqui outra situação em que os bandidos se deram mal aqui em Paracatu, graças aí à participação da comunidade de bem. Muito importante a participação da comunidade nas denúncias. Também na tarde de ontem, de posse de denúncias da comunidade de bem, essas denúncias afirmavam que em uma residência na rua Anísio Botelho, no bairro Nossa Senhora de Fátima, um porão estaria sendo usado aí para esconder e realizar tráfico de drogas. E que também ontem um indivíduo moreno de estatura mediana desceu para esse porão com algumas sacolas. Os militares então foram até o citado endereço para verificar aí essa denúncia. Durante as buscas no porão foram localizadas uma balança de precisão, 6 tabletes de maconha, 2 buchas de maconha e 2 rolos de papel filme. O dono dessa residência informou aos policiais que não tinha conhecimento e que o porão está abandonado. O material então foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia, e a Polícia Militar continua com os levantamentos para identificar e prender aí o autor, E conta também, mais uma vez, com a ajuda da comunidade de bem, através das denúncias no 181 ou então no 190. Viu só? 3 ocorrências de sucesso aqui em nossa cidade, graças à participação da comunidade de bem através das denúncias. Se a comunidade de bem se unir, fica mais fácil aí combater o crime aqui em nossa cidade. E você vai ver a seguir, motoristas de aplicativos como Uber vão poder se inscrever no INSS. Eu volto já. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você.
É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Cheque e limpe mensalmente as calhas e canos expostos. Remova e limpe regularmente o reservatório de água atrás da sua geladeira. Mantenha tonéis, barris e sua caixa d'água sempre muito bem fechados. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações.